Olá a todos, eu sou o Marco, sou o fundador da plataforma Amplitude. Hoje a gente está iniciando mais um episódio do nosso podcast Amplitude Talks Carreiras, onde a gente chama alguns profissionais para a gente discutir, bater um papo, entender como funciona a questão da carreira, desenvolvimento e tentar agregar valor para as pessoas que estão buscando se desenvolver, entender melhor o seu momento de carreira e a gente poder gerar algo positivo, né? Hoje, nesse episódio, a Andrea não vai ser a nossa host, eu que vou apresentar, e os próximos ela estará de volta. Hoje, a nossa convidada é Carolina de Lorenzo. Sim, sou muito fã do trabalho dela, ela sabe disso, admiro o trabalho dela. Desde o início, assim, conversou desde o começo da Amplitude, assim, quando a gente montou esse projeto, era uma das pessoas que a gente gostaria de conversar, porque ela faz um trabalho muito interessante e de bastante impacto, assim, principalmente nos jovens, e que é o tema desse episódio de hoje. Então, esse tema teria que ser com ela, porque ela é uma pessoa muito especial no quesito de carreiras e nesse olhar ali humano para esse momento, que não é um momento fácil, né, a gente sabe, de carreira, de definição, e é importante ter profissionais como ela para ajudar as pessoas. Então, na verdade, eu queria agradecer a sua participação, eu queria que você falasse um pouco de você, da sua formação e até essa trajetória sua até você atuar nessa missão que você tem hoje aí de apoiar essas pessoas. Obrigada, Marcos. Obrigada pela apresentação. Também sou fã de vocês. Eu acho que assim a gente se encontra pelo propósito, né? E aí a gente vai encontrando pessoas que também estão alinhadas no propósito de contribuir com o desenvolvimento profissional das pessoas. Né? Eu costumo dizer que assim é como se a gente estivesse rasgando no peito esse espaço, principalmente com os jovens, como você mencionou. Não são muitas, ou as escolas, ou as informações, ou as instituições que conseguem fazer um trabalho efetivo de educação de carreira com eles, né? Então, eu me sinto parte desse movimento na busca por esse espaço, para que a gente seja capaz de contribuir aí com eles, levando informação, conhecimento, para que as escolhas sejam mais assertivas, né? Eu venho da psicologia organizacional, então, eu atuei por um período dentro da instituição, né, corporativa, acompanhando os processos de gestão de pessoas. O que me levou para a área da psicologia organizacional é que lá na faculdade a gente acompanha, e esse é o maior propósito mesmo da psicologia, que é contribuir com a saúde mental das pessoas, né? E eu pensava quem contribuía com a saúde mental dos trabalhadores. Né? E aí, analisando meu perfil, possibilidades de espaço, interesses e tudo mais, eu fui para a área organizacional e permaneci por um bom período ali. Lá na empresa, eu tive contato com muitos profissionais que relatavam para mim a insatisfação com a atividade que desenvolviam. E aí, nesse momento, uma nova inquietação começou a surgir aí no sentido de conseguir entender como que as pessoas chegam numa atividade profissional que elas não se identificam e por que elas permanecem. Né? Então, acho que esse foi a incomodação principal, o incômodo principal para que eu começasse a olhar para a psicologia de carreira num momento também que a própria psicologia de carreira se reinventa. Tá? A psicologia, a gente tem um acompanhamento já de vocação, de testes de coeficiente de inteligência e tal, que já acontecia, ok? Mas muito também pela pandemia e alguns movimentos que já vinham acontecendo antes, para entender o profissional atual que vive no mercado hoje, que não é mais o que a gente via há um tempo atrás, e a psicologia também precisando se ajustar a essas novas demandas de mercado. Então, acho que foi um pouco natural. E aí eu sinto que eu fiz essa migração diária, não de carreira, porque eu estou na psicologia, mas de atuação. Então, hoje, eu trago toda a minha experiência organizacional, ter passado pela empresa, conhecer as atividades profissionais na prática, no dia a dia, junto ali, me traz muito suporte para conseguir compreender
os perfis que a gente tem e como que isso pode ser relacionado aí com questão de desenvolvimento de carreira. Então, hoje eu atuo exclusivamente na área de carreira, né, tanto com os jovens, na escola, fazendo alguns trabalhos, acompanhamento, em mentorias individuais, quanto com profissionais que já estão no mercado. E tudo, na verdade, né, Marcos, se volta lá para a primeira escolha. Se a primeira escolha é mais assertiva, ela tende a ser mais bem desenvolvida ao longo do processo. Se a escolha já não foi tão bem consciente, ela vai necessitar de redirecionamentos durante o nosso percurso profissional. Muito legal. Muito legal. Aí, até aproveitando esse gancho, e aí indo para esse público jovem, né? Tem muito essa pressão, né? De desse primeiro emprego, e parece que a gente assim, não pode errar, a gente precisa acertar logo no primeiro, tal, e isso eu acho que até dificulta, assim. Como que você olha para essa questão, assim, de identidade mesmo desses jovens, de, né, deles reconhecerem as aptidões, o que eles gostariam de fazer, fazer esse direcionamento, assim, de carreira, mas olhando para si, assim, para não que também não haja uma frustração logo no início de carreira que pode acontecer resultado que você comentou, né, da pessoa estar trabalhando ali e não gostar do que está fazendo, não ter motivação para fazer. Então, é um papel muito importante. Como que você atua nesse sentido para que isso tenha muito claro na cabeça desse jovem, essa identidade, e aí que ele possa ali tomar as decisões e as escolhas dele de carreira? Como que isso funciona? Sim, de primeiro momento, assim, Marcos, trabalhar com identidade profissional, com um jovem, não é uma coisa tão simples. Por quê? Quando nós pensamos na formação cognitiva dele, ele ainda não está totalmente maduro. Né? Então, quando a gente que já é mais maduro, que já tem uma caminhada, pensar, por exemplo, em consequências de decisões, em fazer uma análise mais profunda, mais crítica, nós temos mais capacidade cognitiva já, com funções executivas mais bem desenvolvidas, para sermos capazes de pensar algo futuro. Para o jovem ainda não, ele está em formação, ele está em desenvolvimento. Então, eu acho difícil a gente entender que, de cara, vamos dizer assim, vai rolar uma identificação profissional. Ele vai ter curiosidade, interesse, que a gente vai explorar através daí para ver se ele continua com o olhar para aquela atividade profissional. Então, eu costumo dizer assim para ele, a gente vai aprofundando cada vez mais a informação e o conhecimento daquela atividade profissional, e se o interesse permanecer, a gente continua explorando, né? Porque daí pode vir essa identificação. Então, é muito importante a gente trabalhar o autoconhecimento desde o começo, quais são as habilidades que possuem, o que gosta de fazer, em que atividades se sentem confortável, e a escola, na verdade, seria um ambiente, na verdade, muito rico para esse tipo de análise. É que nós não somos provocados a pensar sobre, né? Mas se eu sou um jovem que eu me sinto tranquilo em fazer uma apresentação na frente da sala, se eu já sou o jovem que prefere ficar nos bastidores e pensar no planejamento do trabalho e na organização dele, né? Então, é um ambiente muito rico para a gente explorar habilidades, mas nós não somos provocados a pensar sobre isso. Né? Então, é muito importante que ele tenha uma pessoa que dê esse apoio, que dê esse suporte, que vá junto com ele. Eu costumo dizer que a gente divide a responsabilidade junto com eles na escolha. Então, que se ele sinta essa pessoa de apoio e de suporte e que ele não está sozinho para tomar uma decisão que vai trazer um impacto para toda a vida, né? Tão séria, ele se sente mais seguro. Tá? Porque senão, os critérios que ele utiliza, e não é critérios no sentido de que são critérios vagos, mas não é intencional, é o que ele tem de recurso naquele momento, que é conversar com os colegas, que é analisar o quanto os pais são prósperos ou não nas atividades que escolheram, que é olhar para o mercado no sentido de, para eles, o que chama a atenção são as atividades que estão na moda, ou que financeiramente eles entendem que traz um retorno. Né? Então, esses são os recursos que eles têm para avaliar naquele momento, pensando nesse desenvolvimento cognitivo ainda
em maturação, tá? Então, a gente precisa vir com outro olhar para fazer eles pensarem em outras questões. Mas uma atividade que é, no momento, agora, muito em alta, será que daqui 5 anos ela vai continuar? Será que é por aí mesmo que a gente tem que avaliar? Então, a gente vai trazendo outros questionamentos para ajudá-los a pensar. É isso que eles precisam nesse momento, de um suporte para ajudá-los a fazer essa análise. Então, em termos assim, de desafios, para eles, nesse momento, você, além da questão do suporte que você mencionou, assim, o que mais você consegue identificar, assim, que mais afligem, assim, nesse momento da carreira? Além do suporte, eu acho que essa questão da escola é muito legal que você pontuou também. Acredito muito nisso, assim, eu acho que a gente tem esse lugar para isso ali, né? Para a gente fazer isso, assim, a gente precisa explorar melhor esse espaço e trazer oportunidades para se fazer isso, olhar para isso, né? Então, Sim. muito bacana essa sua visão. Então, e tem algum outro desafio que você identifica além do suporte, que você acha que mais também impacta esses jovens? Eles possuem dificuldades no sentido de se sentirem seguros para tomar decisão, tanto que, Marcos, às vezes eu recebo jovens para orientação profissional que eles sabem o que eles querem, mas eles não se sentem seguros para assumir aquela decisão. Então, eles sentem insegurança e dificuldade de assumir essa responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande e que, dependendo do núcleo familiar que ele conviver ali, isso vai ser trabalhado de uma forma muito mais tranquila, com apoio. Filho, vai lá, vamos ver, vamos experimentar. Se não der certo, a gente para, a gente reflete nesse sentido, ou não. Ou ele vai sentir o peso de uma decisão que ela vai ser definitiva, porque a própria família pode colocar nele essa expectativa. Então, a família, ela tem um papel muito forte na tomada de decisão, inclusive a ponto de jovens que terem interesse por algumas atividades profissionais, mas não seguirem o seu interesse, entendendo que as expectativas familiares estão voltadas a outra. Então, ali é preciso muitas vezes trabalhar com eles também crenças. Né? Quais crenças eles possuem, tanto com relação à expectativa familiar, à expectativa social. Então, a cabeça deles de terminar o terceiro ano e já tem que partir para uma faculdade, porque socialmente é imposto isso, e ele vai entendendo isso ao longo do desenvolvimento dele acadêmico, que ele precisa sair e já ir, né? E às vezes não. Às vezes, por quê? Você não pode esperar 1 ano, você não pode esperar 2 anos, você não pode amadurecer melhor essa ideia e ir depois para, se for uma faculdade, enfim, mais maduro, mais seguro da sua decisão. Né? Então, são coisas que não passam pela cabeça deles, essas possibilidades. Porque eles vão sendo bombardeados de informações que eles precisam escolher. Então, eu entendo muito essa influência, tanto familiar quanto social, e isso dificulta a tomada de responsabilidade da decisão e gera muita insegurança. Legal. Tem alguma abordagem, alguma ferramenta específica que você utiliza, assim, que você pode compartilhar? Sim. Que você sempre utiliza aí para fazer esse apoio, assim, nos seus trabalhos de consultoria, e que é algo que resulta, assim, pelo menos na melhoria dessa visão, né, de clarear essa visão e entender toda essa visão 360, como você colocou, né? Não é só o que está imposto culturalmente e que sempre foi dessa maneira, mas que precisa considerar diversos pontos ali. Se você puder compartilhar para a gente entender também alguma abordagem. Sim. Eu falei que a psicologia ela veio procurando se ajustar, porque a gente tem um profissional diferente no mercado hoje, né, Marcos? Hoje a gente entende que eles exploram, eles experimentam. E se eles não gostam, seja pela identificação da atividade profissional, ou seja pelo próprio ambiente, porque além de identificar como uma atividade, também se tem a busca por ambientes que
estejam alinhados aos meus valores, aos meus princípios, aos meus propósitos. As empresas trabalham isso hoje de forma mais clara, levantando algumas pautas, algumas bandeiras, algumas questões assim, né? Até ajudando comunidade, sociedade, projetos e tudo mais. Então, a gente entende que tem um movimento diferente. Eles não permanecem mais se eles não estão satisfeitos, né? Eu tenho, por exemplo, fala de profissional que fala, Carol, eu vou para uma entrevista para uma negociação. Tem que estar bom para a empresa, mas tem que estar bom para mim também. Então, essa fala dele demonstra muito o movimento do profissional hoje no mercado. E aí a gente tem que entender que a psicologia ela também precisa se adequar. Não é só uma questão de vocação. Eu posso ter vocação, eu posso ter interesse por várias coisas, mas é uma questão de identificação mesmo. Até porque eu posso ter vocações que, na verdade, depois eu vá entendendo que ela pode ser um hobby e não necessariamente uma atividade profissional. Então, vai muito mais além. Hoje a gente até chama de orientação profissional e de carreira, porque é uma escolha profissional, mas é o desenvolvimento da carreira dele que está por trás daquilo ali, né? E aí, a gente tem algumas teorias que dão base a isso, que trazem a psicologia, lógico, mas eu acredito, a forma que eu olho, Marcos, é que é um processo de cocriação. A gente vai, e na mentoria é a mesma coisa, a gente vai construindo junto, com informações mútuas, tanto minha quanto dele, partindo dos interesses que ele tem, para explorar o mercado. E explorar e auto se conhecer, né? E essa cocriação, ela vai continuar ao longo da nossa jornada. Pode ser que em algum momento eu me dê de frente com alguma atividade que eu não conhecia, com alguma área, com alguma coisa que despertou meu interesse. Então, é um processo de mutação constante e de evolução. Diferente do que a gente entendia antigamente, que era fixo. Eu escolhi isso, eu morri nessa atividade. Hoje em dia, a gente não tem mais essa visão. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente tem a teoria de construção de carreira, que ela traz que a nossa carreira ela é construída a partir dos modelos que eu tenho, a partir das experiências que eu tenho, e uma coisa que é muito importante, que é a partir das oportunidades que eu tenho. As minhas oportunidades que eu tive, tanto escolares, acadêmicas, ou de exploração mesmo, de apoio, elas também são pontos fundamentais para que eu lá na frente tenha uma perspectiva e uma relação com a carreira. Qual vai ser a minha relação com essa carreira? Ela é uma relação financeira? Ela é uma relação de satisfação? Ela é uma relação de realização pessoal, profissional? Então, qual é a minha relação com ela? Então, a teoria de construção de carreira, ela traz o ponto de que todas as nossas possibilidades de contato com atividades profissionais desde a infância são levadas em consideração. Tá? E dentro dela tem uma nova abordagem sendo estudada. Ela ainda não é uma teoria validada dentro da psicologia, porque ela está em estudo, mas é aquela com a qual eu mais me identifico, que é o life designer. Então, é essa questão da gente... e é um designer de carreira mesmo, né? A gente vai desenhando, a gente vai construindo, a gente vai experimentando, explorando e fazendo os ajustes que eu entendo que sejam necessários. Contudo, eu preciso ter autoconhecimento, né? Para eu ir redirecionando a minha carreira. Perfeito, perfeito. E é muito legal isso, porque vai muito de encontro também o que a gente está construindo, assim, da questão da nossa plataforma, né? Esse lifelong learning, né? Que hoje é um termo que está sendo discutido, está sendo apresentado, né? E discutido, onde realmente esse é ao longo da carreira, esse aprendizado, e o nosso caso também. A gente, quando foi construir a ferramenta, a gente pensou muito nisso. Não dá para fazer algo específico ali, só com um início, meio e fim, e a pessoa não ter continuidade, ou ela buscar fazer o desenvolvimento em outro lugar e não ter conseguido monitorar isso, o avanço, quanto ela está avançando. Então, a ideia da construção da plataforma foi muito nesse sentido, fazer um ambiente onde a pessoa sempre esteja treinando as suas habilidades ali ao longo da sua carreira e se preparando para as oportunidades que você, como você mencionou. Você está pronto para quando as oportunidades chegarem, você conseguir alcançar os seus objetivos. E aí eu queria saber de você como você olha a questão das soft hard skills e trabalha isso, né, com as pessoas que você mentora e a importância, junto desse autoconhecimento que você trouxe, né, a partir desse autoconhecimento, trabalhar nas habilidades ali de que precisa um pouco evoluir mais, né, e manter as que está bem, continuar treinando, manter isso sempre com equilíbrio, né, das soft hard skills para a gente se manter sempre um profissional preparado.
Sim. O lifelong learning também eu entendo que ele já vem dentro de todo esse movimento atual que a gente vê de mercado, de demandas e de profissional, entendendo que a gente nunca vai chegar num nível de conhecimento aonde eu não preciso mais desenvolver. E é tão legal, né, Marcos, que assim, para nós, a gente entende que o processo é contínuo mesmo, e que bom que ele é assim. Né? Eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente entende assim, aí eu vou fazer uma faculdade e parei, já vou receber todas as informações ali que eu necessito para poder desenvolver a atividade. E depois a gente vai vendo que não, que as coisas se atualizam, que as coisas mudam, que tem novos aprendizados, e é isso que faz a gente também se manter ativo, constante, né? É tão bom a gente ter essa oportunidade de continuar o desenvolvimento. Então, na Hard Skills, sempre vai ter algo novo para a gente aprender, tecnicamente falando. É uma nova ferramenta, é um novo conhecimento, é algo que está sendo mais refinado, mais bem trabalhado. Enfim, tanto na Hard Skills a gente vem sentindo essa complementação, talvez até, inclusive, nem só ligado diretamente à nossa atividade profissional, né? Mas também a como a gente pode agregar valor a ela. A tecnologia é um exemplo disso. As atividades profissionais tradicionais, a psicologia entra dentro dela, por exemplo, elas também tiveram a influência da tecnologia e elas também puderam ser otimizadas através dela. Né? Então, se a gente pega a pandemia, por exemplo, que pegando a psicologia, eu não faço atendimento clínico de terapia, mas nunca havia se pensado num atendimento online. É presencial, tem que ter aquele rapport ali dentro que é o que o consultório permite se fazer, estabelecer esse vínculo e tal. E aí, na pandemia, nós tivemos que prestar apoio, né, emocional de forma virtual. E aí, hoje, a gente tem o próprio Conselho de Psicologia dando suporte aos atendimentos online, por exemplo. Então, a hard skills ela também vai ser constante pelas necessidades, pelas exigências, pelos imprevistos que a gente verifica aí de demanda de mercado e de tudo mais. E soft skills também constante. Então, quando você traz a plataforma de vocês, por exemplo, para continuar, é porque eu acredito também que em dado momento a gente vai estar olhando para uma necessidade e a gente vai estar mais preparado para enfrentar aquele desenvolvimento pessoal, de habilidades mesmo. Né? Então, em algum momento eu vou sentir que eu preciso melhorar a minha organização, porque o meu trabalho exige disso. Em algum momento eu vou sentir que eu preciso trabalhar as minhas habilidades de relacionamento interpessoal, porque hoje eu convivo num ambiente colaborativo. Em algum momento eu vou sentir que eu preciso desenvolver meu planejamento. Então, são coisas, minha gestão de tempo, gestão de pessoas. Conforme a gente vai avançando na carreira, vai ficando mais claro para nós quais são as habilidades que eu preciso me atentar. Né? O ponto que eu coloco sempre de atenção é assim, na minha visão. Precisam ser habilidades que estejam alinhadas àquilo que você acredita que é o seu desenvolvimento. Né? Eu também, lógico que a gente tem que prestar atenção no que eu preciso desenvolver e nas minhas necessidades, mas eu preciso ser capaz de reconhecer as minhas potencialidades e também investir nelas. Se eu sou boa de comunicação e eu continuo trabalhando, eu vou me tornar excelente em comunicação. Então, tanto as habilidades de necessidades de desenvolvimento, eu preciso olhar, mas também entender qual é o meu limite. E aí a gente traz estratégias de apoio. Eu talvez não vou conseguir ser a pessoa mais concentrada do mundo, porque o meu perfil já não é esse, mas quais são as estratégias de apoio que eu trago para me ajudar nessa concentração, por exemplo, né? Ambientes mais tranquilos, enfim, eu vou criando essas estratégias, mas também saber valorizar, identificar e olhar para as minhas potencialidades. Muito legal, muito legal. Carolina, na parte final agora, a gente já chegando na parte final. Eu queria que você, se você pudesse dar alguma dica de material, de livro, de série, algo que você acha que passa ali alguma reflexão, algo interessante para as pessoas que estão nesse momento de carreira ali, dessa definição desse jovem. E gostaria que você deixasse uma mensagem final também para os nossos ouvintes, as pessoas que vão assistir a gente no YouTube, ouvir no Spotify esse episódio. Nesse momento mesmo de angústia ali, dessa definição, se você pudesse, a gente finalizar esse episódio.
Tá. Eu acho assim, Marcos, se eu for pegar o perfil do jovem e entendendo um pouco de como é o movimento dele com relação à dica, ele tem tudo na mão dele. Ele tem a internet ali que ele pode explorar. É mais uma questão de saber como explorar as informações, mas elas estão ali para ele, né? A gente tem, por exemplo, no Instagram, vários estudantes, a gente chama de Studigram, que são os estudantes que compartilham a rotina do curso que está fazendo. Então, tem lá uma estudante que conta como é estudar medicina, um estudante que está mostrando o dia a dia da engenharia, da veterinária e tudo mais. Isso pensando em cursos superiores, mas entendendo que nem todo mundo vai olhar para os cursos superiores. E isso, para mim, é uma coisa muito tranquila e que a gente precisa abordar e que eu abordo sempre que possível. A gente tem os cursos técnicos, como formação, que atende demandas de mercado também. A gente tem cursos profissionalizantes, então, por exemplo, eu converso com jovens e falo, olha, a gente pode pensar em pontas diferentes. Se você quer ser um tatuador ou se você quer ser um médico, tá tudo certo. O que a gente precisa é de qualificação, de desenvolvimento, de bons conhecimentos para poder prestar um serviço de qualidade para quem te procurar, né? E aí eles podem explorar as informações que a gente tem na internet de forma assertiva. Por exemplo, se eu estou pensando num curso que seja, eu posso procurar as faculdades ou as instituições de ensino que ofertam aquele curso, ver a grade curricular do curso. A grade curricular dá um insight para eles assim enorme, né? Vou fazer psicologia, tá? Vamos ter aula de anatomia. Meu Deus do céu, como que vai ser eu na aula de anatomia estudando cérebro, corpo e tal? É uma coisa que eu dou conta? É uma coisa que eu não dou conta? Então, quando a gente vê a grade curricular, ela traz um insight de interesse mesmo, né? E continuar explorando. E aí a gente pode ir avançando até. Eu gosto muito, por exemplo, Marcos, de entrar em contato com o coordenador do curso. Então, o jovem está interessado num curso, a gente conversa com o coordenador. Geralmente, pensando nas faculdades, o coordenador está sempre disposto a receber, a conversar, a trocar ideias sobre o curso que ele faz a gestão, né? Então, eu tenho jovens que eu acompanho, que já foi até a faculdade falar com o coordenador, que a gente já fez reunião online para explicar, que ele direcionou um aluno do curso para poder conversar com a gente e explicar como estava sendo o desenvolvimento daquele curso. Então, o máximo de informações que ele conseguir buscar, e o mais importante, quando a gente pensa no jovem, que eu falei da questão da capacidade de análise, é no concreto. Quanto mais concreto for, melhor. Está interessado no Senai? Vai lá no Senai visitar. Visita o curso, troca uma ideia, eles recebem, eles falam. Por isso que o pai com a mãe entra muito também, ou alguém de apoio, até para ajudar, né? Esses dias eu estava com uma jovem interessada em artes plásticas. Você conhece? Então, vamos achar alguém? Achamos um profissional, ela foi lá no estúdio dele, conheceu o trabalho. Na hora que ela voltou, ela foi com a mãe dela, porque ela é de uma outra cidade, ela voltou, falou, Carol, não quer mais. Não quer mais. Não é o que eu imaginava. Então, quanto mais concreto eles conseguirem ter com relação tanto ao curso e com o desempenho daquela atividade profissional depois, mais fácil será para eles continuarem explorando esse interesse. Perfeito, Carol. Perfeito. Acho que a gente queria conversar mais, mas assim, a ideia do podcast é realmente ser mais rápido, mais direto e gerar uma reflexão. Acho que foi o que a gente conseguiu hoje. Assim, só queria agradecer muito a sua presença, muito especial e realmente parabenizar assim, o seu trabalho que você vem fazendo. A gente acompanha de perto ali nas redes sociais e tudo que você vem fazendo. Então, espero que a gente consiga aí fazer muitas coisas ainda em conjunto e impactar mais pessoas, assim. Se a gente conseguir seguir nessa missão, a gente vai... nosso trabalho vai estar sendo feito, né? Então, só agradecer realmente mais uma vez e espero que vocês continuem acompanhando os nossos episódios. A cada quinzena a gente lança um novo episódio falando sobre um novo assunto e acompanhe as redes sociais também. As nossas, da Carol, a gente vai colocar também na publicação. E aí sigam para vocês continuarem ali desenvolvendo suas carreiras, pegando dicas que são importantes ali para esses pequenos ajustes ali, às vezes que vão fazer a diferença para vocês alcançarem o sucesso de vocês na carreira, tá bom? Então, é isso, obrigado